vez que estou gravando esse vídeo. Uau! Realmente o arcano dessa semana está atuante. Quem é o arcano dessa semana, Júlia? Quem é o arcano dessa semana? Tadã! É ele! Esse queridíssimo aqui, o Diabo. Nossa, Júlia, que horror! Aliás, é o Diabo invertida, que aí é mais cascudinho. Bom, antes de falar desse arcano, né, percebe-se que a energia já está atuante, né, como o grande inimigo, tcharam, atrapalhando aí, dificultando as coisas. Eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Juliette Camargo. Eu sou analista comportamental, consultora de desenvolvimento humano, oraculista, professora universitária, especializada em pesquisas sobre o amor, porque eu sou uma romântica inveterada, e também estudo muito sobre sexualidade, né? Tá tudo ali no pacote de ser um ser humano, né? E esse último aspecto é um aspecto do qual esse arcano fala bastante. Para quem não sabe, cada pessoa nasce com o arcano que é o arcano do seu dia. O Diabo é o arcano do meu dia. O que isso significa? Significa que é como o signo astrológico, né? Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Aí você me pergunta, nossa, Júlia, mas o Diabo não é só negativo? Não, não é. É uma carta muito mal interpretada e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Um segundo. Bom, eu vou falar só um pouquinho para quem não conhece, para entender melhor o que são esses 22 arcanos maiores do tarô, né? Eles falam de uma jornada interna. Os arcanos menores, os 56 outros arcanos menores, especialmente do tarô de Marsella, que é o tarô com o qual eu trabalho, não de forma divinatória, né? Mas com uma forma... Ou seja, a minha preocupação, a minha proposta não é saber se fulaninho gosta de você, mas assim, você gosta de você, né? Ou seja, mergulhar no seu interior, te ajudar a você resolver questões internas, para que aí sim, como um efeito de mandala de dentro para fora, a sua vida floresça. Porque, de fato, é isso que acontece. Você pode ficar aí atrás, correndo, querendo saber se fulaninho te ama, se você vai conseguir trabalho, mas se você não resolve as travas internas que existem em você para que a prosperidade, o amor cheguem na sua vida, as coisas não acontecem, né? Bom, posto isso, vamos lá. Vamos falar sobre o arcano dessa semana, que é o padrão. O que é um arcano? Um arcano é um padrão comportamental e emocional, tá? O nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela é dividida como um iceberg, tá? A nossa mente é dividida como um iceberg. Lembra de um iceberg? Lembrou? Titanic, iceberg? Então, a pontinha do iceberg é a nossa mente racional, a nossa mente consciente, ou seja, é aquilo que você sabe que você que você pensa e que você faz, né? Eu vou tomar agora um sorvete. Essa é a sua mente racional falando. Mas às vezes, na tua mente inconsciente, que é 80% da sua mente, você está indo tomar um sorvete porque, na verdade, você está querendo esconder uma tristeza, uma falta, uma carência, mas você não pensa nisso. Mas é isso que te leva a fazer, né? Então, 80% da nossa mente são todos esses aspectos inconscientes de medos, de traumas, de carências, de... conotações negativas que você deu a certos eventos e pessoas, percepções negativas que você deu a eventos e pessoas, que fica tudo ali naquele seu inconsciente, tá? E que te leva a agir de uma série de formas que às vezes você nem entende, tá? E esse inconsciente, essa tua mente, 80% ali debaixo do iceberg, a nossa mente inconsciente, ela não é organizada por palavras, né? Por isso que muitas vezes, ou muitas vezes, não sempre, as palavras elas não têm um efeito tão direto quanto as imagens, né? Tem vezes que você sente coisas que você não consegue expressar em palavras, porque o nosso sentir está muito conectado a essa mente inconsciente, esse 80% ali debaixo do mar, né? Lá debaixo do iceberg, né?
como é que esse inconsciente ele se organiza? Ele se organiza por imagens. E é por isso que imagens impactam muito mais a nós do que, né, a nós humanos, do que palavras. Se eu te falar assim, pense numa cena de sexo caliente. Pensou? E você, pensou. Ok. O que é mais forte? Você pensar, descrever uma cena de sexo caliente, ou você vê agora, imagina que você abriu a porta e viu ali uma cena de sexo caliente entre, não sei, alguém lindo, maravilhoso, ou mesmo alguém horrível, grotesco, você vai falar assim, eca, uau, né? O fato é que quando você vê, aquilo te suscita emoções e uma série de sensações que vão ser muito mais fortes e muito mais diretas do que as palavras que descrevem. Talvez as palavras sequer consigam descrever a percepção que as imagens passam. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é através de imagens, novamente, é através de imagens que o nosso inconsciente se organiza, né? Por isso que a gente sonha. A gente sonha umas imagens loucas e a gente sente coisas que a gente fala, gente, mas isso não faz o menor sentido. Faz, só que o nosso inconsciente se organiza dessa forma, é assim que a gente sente, que é assim que a gente estrutura o nosso sentir mais profundo, tá? E o que isso tem a ver com o tarô? Tem a ver que o tarô são essas imagens que suscitam sensações, contam histórias que com o qual o nosso inconsciente ele se conecta, tá? Especialmente o tarô de Marselha, que é considerada por uma série de estudiosos do tarô como o tarô original, um tarô que ele é formado por imagens de um inconsciente coletivo, tá? E depois eu posso até explicar mais a respeito, se alguém se interessar, coloca aí embaixo, mesmo que você estiver vendo depois essa live, se você quiser saber mais sobre qualquer assunto que eu estou trazendo aqui, eu sei que não é uma abordagem default, não é uma abordagem comum, tá? E traz uma série de conceitos, principalmente psicanalíticos ou mesmo da abordagem junguiana, que às vezes não é corriqueira e as pessoas têm dúvidas, então dúvidas fiquem à vontade para perguntar, tá? Ok. Então, esse arquétipo, né, esse perfil comportamental e emocional que está dentro de nós, dentro de cada um de nós, dentro da humanidade toda, a gente utiliza esse arquétipo para explicar coisas para nós mesmos, né, principalmente. Esse é o arquétipo regente dessa semana, que é o diabo. O diabo, ele não é uma figura puramente ruim. E o diabo é um arquétipo muito mal interpretado no tarô. Quando eu digo que o arquétipo atuante dessa semana, que é o grande inimigo, ele atuou já, né? Porque é a terceira live que eu gravo hoje para falar dele, é porque ele está mal aspectado. A carta, quando ela, dentro da perspectiva que eu sigo, né? Existe uma série de abordagens de tarô diferentes. Todas são legítimas para as suas propostas, né? E dentro da abordagem que eu sigo, que é de leitura livre, quando uma carta está invertida, ela significa que o seu aspecto sombra está atuante. Então, isso significa que mesmo o diabo tem o aspecto luz. E essa é a má interpretação do diabo, tá? Eu vou primeiro falar do aspecto luz do diabo para depois falar do aspecto sombra. Gente, novamente, eu vou me permitir aqui falar livremente sobre esse arcano, acho super interessante. Quem não tiver com tempo, não tiver muita paciência para abordagens muito profundas, fique à vontade no descritivo aqui do vídeo. Aqui do vídeo vai ter o que esse arcano significa, tá? Assim, em termos curtos e rápidos. Mas quem quiser se aprofundar, vai aqui uma abordagem mais elaborada, ok? O diabo, bem... Vocês estão me ouvindo, gente? É porque, assim, agora eu vou fazer esse... Vocês estão me ouvindo?
Ok. Bom, o aspecto do diabo positivo é o tesão na vida, tá? O aspecto do diabo bem desenvolvido é uma capacidade de liderança com tesão na vida, né? É uma pessoa que está permitindo que atue em si um magnetismo pessoal muito forte, que exerce também magnetismo sobre os outros, né? Então você vê aqui o diabo nessa figura nessa figura hierarquicamente superior, como um chefe, e os diabretes ali do lado. Por que são diabretes? São diabretes porque eles se inspiram no diabo. Então o diabo ele também inspira os seus seguidores, né? Mas ele é uma figura excêntrica. O diabo é super excêntrico. Ele tem peito, ele tem pinto, ele tem asa, né? Ou seja, ele pode alçar grandes voos, mas você não sabe exatamente o que é aquilo, o que é um personagem, o que ele é de verdade, né? Ele é alguém que a gente não consegue botar dentro de uma caixinha, né? E esse é um aspecto muito positivo do diabo, porque ele é uma pessoa com uma personalidade excêntrica, com uma personalidade fora da caixinha, é um líder diferente, e ele banca isso, né? Se a gente for pensar, Steve Jobs, cara, era um cara diferente, sabe? Se você pensar mesmo em Freud, se você pensar numa série de outros líderes que eram pessoas diferentes, mas bancavam essa diferença. Um líder, por exemplo, e existem vários tipos de liderança e de perfis de liderança dentro desses 22 arcanos do tarô. Uma liderança diferente, que é uma liderança mais dentro das normas sociais, é o Papa, por exemplo, tá vendo? Ele tá aqui vestidinho, ele também tá numa posição hierárquica superior, ele também tem 2 aprendizes ali que são wannabe papas, né? Ai, quero ser o Papa quando eu crescer, mas ele tá ali vestidinho, passando as coisas ali com tranquilidade, no tempo dele já o diabo tá assim, cara, vamos botar pra quebrar, pra não dizer outra expressão, entendeu? Vamos em frente, vamos com tudo, sangue nos olhos. Sabe aquele líder sangue nos olhos? É o diabo. E o líder sangue nos olhos, ele é muito necessário também. Agora, esse líder sangue nos olhos, que provavelmente é um perfil executor, comunicador, né? Muito executor, um cara focado em metas. Se esse líder executor, comunicador, ele ficar mal aspectado, o que isso significa? Significa quando ele só está focado em resultado e não nas pessoas, né? Quando ele é insensível, quando ele é arrogante, quando ele se acha melhor do que todo mundo, né? Acha que os outros são incapazes, ele acha que ele mesmo é a última bolacha do pacote, eu sou lindo, sou maravilhoso, né? Então, a exacerbação do ego é uma característica do diabo invertido, né? Desse arcano invertido. Mas aí, nossa, eu falei nas outras 2 lives, mas eu vou repetir. O que acontece, assim, com essas características primeiras do diabo invertido, né? Arrogância, compulsão também, então, compulsão por sexo, compulsão por drogas, todo tipo de compulsão por poder, né? Uma sexualidade exacerbada. Porque magnetismo, libido, né, tesão na vida, paixão para você tocar as coisas, poxa, são super importantes para você ter um papel de liderança para sua própria vida e para a vida de outras pessoas, estimulante, né? Poxa, aquele líder que tá com o coração em chamas, no sentido de tipo, nossa, cara, que cara inspirador, né? Ele tem paixão pelo que ele faz, isso motiva as outras pessoas, massa. Agora, quando essa paixão, ela não sai de si e vai para uma construção coletiva positiva, mesmo a construção pessoal positiva, né? Quando você não vai em busca de um sonho, quando você não vai em busca da construção de algo legal, né? Seguindo preceitos íntegros, né? Aí você tá com o seu diabo mal aspectado, que foi como saiu essa semana. Né? Então,
você está se deixando guiar por valores do seu ego, né? Então, o ego é muito esse inimigo que eu falei no início dessa live, né? O ego que quer apenas para si, o ego que quer que os outros achem ele o máximo, o ego que precisa se sentir melhor que os outros, né? Esse ego é o grande inimigo, né? E é isso, o grande inimigo não está fora de nós, o grande inimigo está dentro de nós, né? Nós somos o nosso melhor amigo, né? Aquele que aceita a sua própria excentricidade, a sua própria individualidade e as suas características diferentes, a sua possibilidade de estar numa posição de liderança, seja no trabalho, seja em casa, né? E nós temos o nosso grande inimigo dentro de nós, que é esse aspecto que não... Ele parece ser muito orgulhoso de si, mas na verdade ele não se aceita, tá? Por trás de toda arrogância, por trás de toda aparente autossuficiência, existe uma pessoa muito ferida. Existe uma pessoa muito insegura consigo mesma. E ela tenta aparentar numa fachada durona algo que ela não é, tá? Porque ela tem receio de se sentir vulnerável. Então, o diabo mal aspectado, invertido, como saiu essa semana, ele fala de uma incapacidade de autoaceitação provocada por uma série de traumas e questões internas, tá? E uma negação de amor para si mesmo, o que faz com que nós não aceitemos de forma genuína e íntegra e realmente aberta qualquer amor na nossa vida, né? Então, o diabo invertido, ele fala, na verdade, é a narrativa do anjo decaído, né? É essa carta invertida, porque o anjo decaído, ele decaiu da onde? Ele decaiu da presença de Deus, né? E o que é Deus? Deus é amor. Deus é a fonte primeira e única do amor, né? Então, quando o anjo decai de Deus, não é que Deus tenha negado a ele o amor. Ele mesmo negou a si mesmo o amor de Deus. Não que Deus tenha deixado de o amar, mas ele passou a se perceber como alguém não digno do amor de Deus. E é sobre isso, lá no fundo, que essa carta fala. Ele fala sobre alguém que não está se permitindo ser amada. Lá no fundo, onde é escuro e ninguém quer entrar, lá por trás de todas essas atitudes de arrogância, de insensibilidade, de falta de empatia, de autossuficiência, de desejo de dominar os outros, de escravidão em relações extremamente tóxicas e nocivas, sejam relações de trabalho, sejam relações interpessoais, né? Esse é todo o escopo que está aqui envolvido nessa figura desse arquétipo. No fundo de tudo isso, de todos esses comportamentos ou dessas emoções, né? Ou seja, no fundo desse perfil comportamental e emocional está um desamor profundo consigo mesmo, uma falta de aceitação profunda com relação à sua própria dualidade, né? Uma falta de aceitação profunda com relação à sua sombra, porque ao contrário do diabo bem aspectado, o diabo ele é esquisitão, ele tá longe de ser um anjinho, ele sabe que ele é dual. Ele é inclusive hermafrodita, ele tem peito, ele tem pinto. Você não sabe se ele é homem, se ele é mulher, porque ele é as duas coisas, assim como ele é luz e sombra. E ele sabe que ele tem tanta capacidade de luz quanto ele tem de sombra, né? Ele tem asa, mas é asa de morcego, você fica assim, nossa, que loucura. Que nós somos essa loucura, nós somos essa coisa magnífica que é luz e sombra juntos. E
A aceitação disso é que nos move adiante e que nos possibilita crescermos. Porque se você acha que você é apenas luz e você tenta recalcar essa sombra ela precisa se expressar em algum lugar. E esse aspecto recalcado é todo esse inconsciente adoecido, né? Que é o diabo invertido, é você tentando recalcar a sua sombra. Você fala, não, eu sou lindo, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Não, eu sou perfeito, eu não erro, os outros erram. Eu não tento controlar ninguém, eu não sinto ciúme, eu não sinto tesão em quem eu não deveria, eu não faço nada disso, né? Isso é grande mentira, porque todo mundo faz, gente. Oi, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo faz, tá? A questão é como que você reage consigo mesmo quando essas coisas acontecem. Você fala, nossa, eu sou um horror, nossa, eu sou um monstro. Ou você fala assim, caramba, uau, que interessante, deixa eu entender de onde que veio isso. De onde que veio esse pensamento? De onde que veio esse sentimento? De onde que veio esse tesão? De onde que veio essa vontade de fazer tal coisa? Ah, foi desse lugar. Ok, e se eu persistir nesse pensamento, para onde que ele vai me levar? Ele vai construir para minha vida ou ele vai destruir? Né? Ele vai me construir, ele vai fazer com que eu me aceite, fale, poxa, eu sou diferente e tá tudo bem, porque é assim que é para eu ser. Eu sou uma pessoa única, né? Como todo mundo é. Legal, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, ou eu tô tentando negar o meu lado ruim, né? E falando, não, deixa eu fazer aqui as coisas pela encolha, ninguém tá vendo, entendeu? Ninguém tá vendo, mas você tá se vendo. Você sabe o que você tá fazendo, né? Seja o uso de droga, seja um comportamento sexual, um comportamento sexual não positivo para você, não íntegro com seus valores, não íntegro com a sua própria segurança, né? A gente tem hoje aí o uso de aplicativo, as pessoas se colocam em situações muito perigosas, chamam pessoas que não conhecem para a própria casa, né? Esse tipo de comportamento é o diabo invertido, sabe? É quando você deixa de cuidar de si mesmo. E isso gera uma série de consequências. E você pode achar que são outras coisas. Ah, eu faço mesmo o que eu quero, tá tudo certo. Ah, eu não ligo pra ninguém. Vamos pesquisar melhor isso? Vamos primeiro começar a se aceitar. Opa, ó, o antídoto, né? Em todo veneno está o antídoto. Em todo veneno está o antídoto, em todo veneno está o antídoto. Então, o antídoto para essa carta invertida é a própria carta, tá? Na posição correta e bem aspectada. Ou seja, honre a sua excentricidade. Honre a sua excentricidade. Honre você ser diferente. Honre a sua capacidade de liderança. Honre o seu magnetismo pessoal e o seu magnetismo sexual, sim. Porque todos os grandes líderes têm um grande magnetismo. Mesmo não sendo sexual, ele pode ter vertido esse magnetismo para outra coisa. Porque é a Kundalini, a nossa energia sexual, a energia criadora de vida, ela pode ser direcionada para muitas coisas, mas se você não a honra em primeiro lugar, e não a aceita e não a acolhe, você não consegue direcionar para lugar nenhum. Aí você é devorado por ela vivo, que aí é o diabo invertido. Então o diabo ele fala muito dessa energia sexual. Aliás, o tarô todo, gente, em todos os arcanos maiores, praticamente, você tem muito dessa energia sexual presente, porque a energia sexual, ela é constituinte da vida. Nós só estamos aqui porque a energia sexual aconteceu. Encontro sexual entre dois seres, ou mais, né, vai saber, aconteceu. E eu acho interessante que isso é muito pouco comentado assim nas abordagens de tarô que eu vejo por aí. É da questão sexual do tarô, a abordagem também sexual do tarô, né? Sobre o quanto que ele fala da nossa libido. E a libido, novamente, não é apenas sexual, mas de tudo aquilo que nos dá prazer
Mas o sexo também é uma parte constituinte importante da nossa experiência humana e é uma parte que é muito importante de ser falada, né? Por isso, não é à toa que Freud focou tanto em sexo, né? Não é à toa que a psicanálise fala tanto em sexo, né? E várias outras abordagens terapêuticas falam sobre sexo, porque é uma energia muito importante, ok, pessoas? Então, conselho para essa semana vivam o seu prazer na vida, façam atividades que te deem prazer, viva a sua sexualidade. Se você não pode viver com outra pessoa, ou mesmo se com outra pessoa não está sendo satisfatória, viva em primeiro lugar com você mesmo, tá? Porque o diabo tá aqui, ele tem peito, ele tem pinta, ele tem tudo que ele precisa, né? Então, exercite esse auto-amor com você também em termos sexuais, tá? É muito importante até para você ter um relacionamento afetivo legal com outra pessoa, é necessário que, em primeiro lugar, você seja capaz de se dar prazer. Porque se você não sabe se dar prazer, você vai sempre colocar a responsabilidade do seu prazer na mão do outro. E, poxa, às vezes o outro não tá no momento legal, sabe? Às vezes o outro tá sem energia, o outro tá com as questões dele, né? E pra gente ter parcerias de longo prazo, a gente vai enfrentar esses momentos em que o outro não vai estar tão legal, a gente não vai estar tão legal, né? Mas se nós somos responsáveis pela nossa própria sexualidade, nosso próprio prazer, poxa, essa convivência ela fica muito mais suave, né? A convivência com o outro fica muito mais suave, muito mais gostosa e muito mais easy, porque a gente está se dando prazer, a gente está vivenciando a nossa autoaceitação, o nosso autoamor em primeiro lugar. E aí qualquer relacionamento fica muito mais bacana, fica muito mais arejado, fica muito mais leve. Ok, pessoas? Então é isso. Vou deixar aqui nos comentários o descritivo rapidinho dessa carta. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver vendo depois essa live, pode colocar nos comentários também qual é a dúvida que ficou, algum conceito, e eu explico, ok? E no mais, é isso. Para tirar, a gente tem as informações aqui na página também. Em breve eu vou começar a oferecer um acompanhamento das tiragens, né? Que vai ser um trabalho de coach associado a esse mergulho no inconsciente que a gente faz com as cartas, com as cartas, mas assim, dando um prosseguimento a esse trabalho, porque às vezes a gente dá aquele mergulho, para quem já fez tiragem comigo, sabe, né, que é um mergulhão, assim, no inconsciente, vem muitos aspectos de traumas são liberados ali, e às vezes fica essa, tipo, ok, o tarô indica como fazer, mas às vezes é necessário um suporte profissional para que esse fazer pós-sessão aconteça com o melhor aproveitamento possível, né? Então, esse é um serviço que daqui a pouco eu vou oferecer. Estou fazendo várias formações para isso, então aguardem. Ok, pessoas? Uma excelente semana para todas nós e para todos nós, com muito tesão, com empatia pelo outro, com paciência, porque se o outro não é tão rápido quanto você, é o tempinho dele, né? Se ame, enxergue os outros, honre a sua própria individualidade, a sua própria excentricidade, mas honre a dos outros também. Ok, pessoas? Uma excelente semana, fiquem com Deus, tudo de bom.